Não sei se é possível ver. Estamos com um cenário novo, porque agora eu tenho cortina. Não, às vezes que vocês viram sem cortina não é porque eu estava sem cortina. Tipo, lavando ou alguma coisa do tipo. Na verdade era porque eu realmente não tinha. A única que eu tinha foi colocada pra lavar. Então eu tava esperando um tempo pra poder comprar outra. Aí eu fui medir, deu um problemão porque esse varão aqui é de 3 metros. E aí então eu precisava comprar uma cortina. Só que uma cortina de 4 metros, porque a mulher recomendou que tinha que ser 1 metro a mais, pra poder ficar franzido e bonitinho e tal. A mulher falou pra pegar um de 4 metros. Sabe quanto estava uma cortina de 4 metros numa loja? R$ 280. Eu falei, eu não vou. Não vou, porque eu aproveitei pra comprar coisas de quarto. Vamos dizer que eu tô meio que reformando meu quarto, entre muitas aspas. Vocês viram a cadeira, aí eu comprei a mesa. Aí eu agora comprei, aqui ó, melhor, a cortina. A cortina, entendeu? E é blackout, então por isso que tá tão escuro e agora eu não preciso gravar ou de madrugada ou de noite, tipo umas 7 horas, ou muito cedo, tipo 5 da manhã, porque a qualquer momento pode ficar escuro. E eu acho que eu achei até legal essa meia claridade aqui pro fundo, acho que vai ficar bacana. E aí, então agora eu ainda tenho que comprar mais algumas coisas. Isso era o mais importante que eu precisava, mas eu preciso só comprar mais algumas coisas que eu considero importantes, porque por conta da mesa, eu fiquei meio que sem gaveta. Então, tipo assim, eu tenho livro, eu tenho caderno, e eu não tenho onde pôr. Eu tenho, tipo, fone de ouvido, por exemplo. Tem isso aqui também. Então, tipo assim, eu não tenho onde pôr. E seria legal eu ter uma gaveta pra isso, né? Pra não ficar, tipo, tudo jogado. Então eu tenho que comprar ainda um gaveteiro, que provavelmente vai ficar aqui do lado esquerdo da minha mesa. E eu quero comprar um relógio. Percebi que na nossa casa a gente não tem um relógio. Não tem na sala, não tem na cozinha, não tem no meu quarto, não tem lugar nenhum. Despertador a gente sempre usa de celular e pra conferir hora a gente também olha o celular. Aí eu falei, cara, vou ter que comprar um relógio nessa casa. Então eu vou provavelmente colocar um relógio. E aí talvez eu coloque aqui na minha parede, aqui de frente do meu monitor. Um dia eu vou gravar pra vocês tudo e vocês vão ver como é que vai ficar. Eu acho que eu só não tenho uma gravação ou um vídeo de como ele era sem nada. Porque eu poderia mostrar o antes e depois e vocês iam ver que ficou bem bonito e bem legal. Mas assim, o mais importante já tem. Agora, essas outras coisas assim que não interferem tanto. O gaveteiro, o relógio digital que eu quero comprar. E eu particularmente estou querendo voltar a ler mais livros, então quer dizer que eu vou comprar mais livros e eu não tenho nenhum lugar para pôr. Então eu estava pensando de fazer duas coisas. Ou eu vou comprar alguma estante, eu não sei, alguma coisa, algum móvel, alguma coisa que eu realmente possa poder colocar os livros. E aí eu talvez coloque ele no canto do meu quarto. Eu jogo esse guarda-roupa mais pra lá, porque tem um pequeno espaço aqui, que pode parecer pouco, mas se empurrar pra cá vai ficar bom. Ou, na verdade, o que eu estava pensando é onde eu ia colocar o relógio aqui, eu posso meio que colocar uma prateleira, né? Eu estava pensando em colocar várias prateleiras assim, só que aí não vai caber livro direito, então eu posso fazer tipo um pouquinho maior assim e colocando os livros aqui na frente. E aí o relógio, qualquer coisa eu deixo aqui na mesa mesmo. Ou eu coloco ali onde está o meu quadro com as minhas fotos de criança. Não sei, eu vou pensar nisso direito. Eu dei mais ou menos um resumo porque eu achei interessante contar isso pra vocês. Mas o que eu quero falar com vocês hoje vai ser o quê? De insônia. Eu queria falar com vocês sobre insônia, por quê? Porque as pessoas sempre falam de como prevenir a insônia. Só que eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu tenho insônia, pra mim é terrível o dia seguinte. É como se fosse um dia perdido. Eu tive insônia, tipo, de ontem pra hoje, por exemplo. Então hoje o dia não vai render nada. Nada. O dia vai ser horrível, vai ser horroroso. Então eu pensei que as pessoas sempre falam, como você não tem insônia? Faça exercício físico, se alimente melhor e tudo mais. Eu falei, mas eu não vi ninguém nunca falando sobre como a gente pode fazer com que o dia seguinte da insônia seja menos pior. Não seja um dia totalmente perdido e ele ainda, né, mesmo que a gente não consiga dar ali os nossos 100%, a gente pode dar ali uns 60%, 70% para não ser totalmente perdido, né? Então fui fazer umas pesquisas e tudo mais, e coisas que eu geralmente faço para poder me sentir um pouco melhor. Primeiro, insônia mexe muito com o meu humor. Então, tipo assim, o meu recorde máximo de insônia foram 4 dias. E não era insônia, assim, de ficar 4 dias literalmente virada, eu dormia, tipo, 2 horas por dia. Então, começou de domingo pra segunda, 2 horas, de segunda pra terça, 2 horas, e isso, cara, mexia completamente comigo.
Aí vocês podem perguntar, Kevin, por que você não dormia de tarde? Porque pra mim basta uma pequena soneca pra eu despertar. Primeiro, duas coisas. Eu não consigo dormir de tarde. Hoje em dia não consigo de maneira nenhuma dormir de tarde. Eu vou deitar 4 horas da tarde e eu vou levantar tipo 5h30 e eu vou ter ficado 1h30 apenas de olhos fechados. Eu não durmo mesmo. Eu não consigo dormir. E também, como eu disse pra vocês, basta apenas uma soneca pra mim que eu já desperto. Então, tipo assim, que eu dormi 2 horas, se eu dormisse meia hora, eu não ia conseguir dormir de noite. O meu sono ia passar como se eu tivesse dormido às 8 horas. E eu novamente ia dormir mais tarde. E também eu tenho um grande problema que eu já tenho muito costume de acordar cedo. Então, por mais que às vezes eu vá dormir tipo 3 da manhã, eu com certeza vou acordar pelo menos 6, 7 horas. E acordo sem sono. Droga. E aí acordar sem sono, e eu começo a ficar com sono ali por volta de mais ou menos umas 9 horas. E aí eu vou ter que ficar igual um zumbi durante o dia inteiro, porque eu não vou conseguir dormir depois. A segunda dica é cafeína sem exagero. A cafeína sem exagero por quê? Porque eles recomendam ali você ficar até mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde para você tomar café. Porque até o processo da cafeína sair do seu corpo vai demorar um pouco. Acho que 8 horas, eu não sei quanto tempo que é. Mas se assim como eu também, você não tem uma grande tolerância, na verdade você tem uma grande tolerância ao efeito da cafeína, porque cafeína não me acorda. A única coisa que realmente me acordou mesmo foi Monster. E quase metade de um Monster. 1 ml de um Monster é 473. São 473 ml de Monster. E eu precisei tomar pelo menos 200 para realmente começar a me dar um gás. Entendeu? Mas a única coisa que realmente me fazia efeito também, além do Monster, era o alto consumo de açúcar. Mas assim, muito açúcar. Era tipo assim, o dia inteiro eu comendo besteira e comendo doce, pra então quando for ali umas 9, 10 horas realmente me dar um gás, uma energia, onde eu não ia conseguir dormir. Mas só assim, café mesmo, não acontece nada. Mas assim, vamos pensar no psicológico, vamos você colocar na sua cabeça de que o café ali tá te dando uma energia pra você se auto-enganar e quem sabe ajude, né? Se isso não serve pra você, eu sinto muito, uma pena pra mim e pra você. A terceira dica é que eles falam pra você fazer um exercício regular. Obviamente é bom que você faça uma academia antes, algum tipo de atividade física, pra você regular ali o seu corpo e manter o seu corpo cansado e tudo mais e tal. Mas eu, por exemplo, quando tinha insônia, eu não queria olhar pra cara de ninguém e eu jamais ia ficar preso dentro de um espaço com a parede com um monte de gente em 1 hora fazendo exercício físico e pegando peso. Tô cheio de ódio, tô com depressão e tristeza, eu só quero ir embora e me trancar num quarto escuro. Então eu não fazia isso, né? Mas aqui ele fala pra você fazer eu vou depois falar o que eu faço exatamente, mas se você não quiser fazer um exercício, tipo uma academia, por exemplo, no dia de insônia, você pode fazer um alongamento, porque aí o sangue circula pelo corpo. Não sei se é assim que funciona, tá, gente? Isso aqui, é tudo achismo. Mas assim, vamos supor que quando você se alonga... Supor não, isso realmente acontece. Você se alonga e aí circula sangue por todo o seu corpo. E aí, pra mim, isso vai me acordar, porque o sangue tá circulando, então o sangue vai bombear na cabeça e eu vou voltar, de alguma forma. Ou você pode fazer uma caminhada leve, assim, e, de preferência, enquanto você estiver fazendo essas coisas, ele fala pra você também se expor ao sol. Eu tive uma experiência um pouco parecida agora de manhã, onde ontem eu fui dormir 11h30, por negligência minha, e hoje eu tinha que acordar cedo, eu tinha que acordar 6h30. Então, assim, foi um pouco negligência da minha parte. Então eu estava com sono. E o que a primeira coisa que eu fiz mesmo com baita sono, eu abri a janela e tal, fiquei exposto ao sol. E quando foi mais ou menos umas 8 horas, que foi quando eu realmente acordei. Enquanto isso eu só estava morgando só. Mas funciona, pode ser um pouco mais demorado, mas funciona. Então, um exercício físico ali, ou uma exposição ao sol. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu pegava o meu horário de almoço pra ficar... Eu ficava sentado no ponto de ônibus ali com uma galera, porque eu também não ia ficar sozinho, tendo o risco de ser assaltado, então eu ficava ali olhando assim pro céu e tal, expondo o sol pra ver se acordava, e funcionava de certa forma. Pegava um ventinho fresco também, era gostoso. Então fica aí a dica também. Aqui ele fala pra gente fazer... Opa, que eu buguei o meu negócio aqui. Foi. Ele fala pra você, ao invés de fazer o padrão, você deveria fazer o contrário. Como assim? A gente sempre opta por fazer as tarefas mais difíceis, porque, por exemplo, a gente acabou de acordar e tudo mais, a gente vai fazer o que é mais difícil. E a gente deixa o mais fácil pra fazer depois. Só que aí que tá um grande problema, você já tá cansado, você acabou de acordar, mas você não tá descansado o suficiente.
O que ele fala? Para você fazer, então, o contrário disso. Você fazer as tarefas que são um pouco mais fáceis, para diminuir o volume, e ao decorrer, de acordo com o dia que vai passando, você vai melhorando, você vai despertando, quem sabe. E aí, então, você vai ter mais aptidão e mais vontade, por assim, de fazer as tarefas um pouco mais complicadas. Obviamente, a gente sabe que a vida não funciona assim, né? Ainda mais se a gente, às vezes, trabalha com prazo, então a gente tem que fazer o que der. É uma recomendação, se você conseguir trocar um pelo outro, vai ser muito bom. Fazer as mais fáceis e depois deixa mais difícil. Mas se você tiver que fazer a mais difícil no momento, é o que dá pra fazer. Tudo que eu tô falando aqui são dicas e no fim das contas pode ser que não sirva para nada, porque sua realidade talvez seja outra. É bom que você tem que te adaptar da maneira que cabe no seu cotidiano e no seu dia a dia. Mas tem uma coisa que eu falei pra vocês, que lembra quando eu falei que no quarto dia de insônia eu já tava assim, com depressão e com uma sensação de morte? Eu descobri que na verdade isso é super real. Aqui ó, tava escrito aqui, tem aumento de sensações e sentimentos, entre eles ansiedade, depressão e irritabilidade. Estava escrito no lugar que eu li assim: as pesquisas mostram que quando as pessoas são privadas de sono, têm tempos de respostas mais lentos, capacidade de tomada de decisão prejudicada, dificuldade em prestar atenção e pior memória. As pessoas também são mais propensas a se sentirem ansiosas, deprimidas e antissociais. Agora eu entendi, porque no quarto dia, eu não queria olhar pra cara de ninguém, eu tava cheio de ódio. E eu estava extremamente depressivo, pensando que todo mundo me odeia. Falei, gente, será que isso é uma TPM? É assim que uma mulher se sente? Que eu falei, cara, não é possível. Tipo, nada me ocorreu e eu estou extremamente triste. Nada me ocorreu. Me dava uns gatilhos do nada de outras coisas do passado. Eu falei, misericórdia, preciso de tratamento, cara, não é possível. Aí depois eu só descobri que era só... A falta de sono realmente me causou um aumento de sensações. E por isso que eu fiquei tão engatilhado. E depois, no dia seguinte, quando eu dormi bem, nossa, eu parecia outra pessoa. Era um outro homem. Entendeu? Então, às vezes, o que você está sentindo pode ser sono. Você não está com depressão, você só está com sono, né? E aqui vão as minhas recomendações. Aquelas eram as recomendações de acordo com as minhas pesquisas. Agora, o que eu faço? Eu triplico o meu nível de água. Por quê? Porque aqui, tinha pesquisado que o quê? Beber água, ele ajuda no funcionamento do cérebro. E eu também já li em algum lugar que beber água ajuda na concentração. Falei, ué, então se eu dormir mal e eu beber água, eu vou ficar mais focado, eu vou ficar mais concentrado. Eu não sei se isso funciona. Funcionava, aparentemente funcionava, mas pode ser tudo questão do meu cérebro, porque eu coloquei na minha cabeça de que ia funcionar. Então, não sei se realmente funciona, mas na minha cabeça e na minha experiência, funciona. Então, se você teve uma noite mal dormida, beba água. Quem sabe te ajude, não sei. Aí, foi o que eu disse também, coloquei aqui o alongamento, porque circula o sangue, então pra mim também vai acordar. Eu aprendi a fazer alongamento depois que eu comecei a fazer teatro, então... É um certo costume e tudo mais, tal. Minha família também tem um problema, assim, de circulação... É o que eu tô dizendo, assim, circulação de sangue, não sei também se alongamento ajuda nisso ou não, mas eu sempre tentei seguir um pouquinho essa vida um pouquinho mais saudável, porque a genética familiar em questão de doença é complicada, então, né, eu tô vendo tanto meu pai quanto meu avô agora pagando por pelas suas faltas de cuidado, então eu tô tentando me prevenir para que eu não tenha uma velhice horrível, né, a gente tem que se precaver no futuro. Outra coisa que eu faço pausas entre as minhas atividades. Então, se eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso fazer naquele dia, eu faço pausa entre elas. Eu não consigo fazer, tipo, uma atrás da outra de maneira corrida. Então, eu faço alguma coisa, ou até um negócio ali que me dê até um certo limite ali, onde eu vejo que eu consigo aguentar. Eu dou uma pausa de uns 10, 15 minutinhos, respiro, sofro, choro, e aí eu volto a fazer as tarefas. Ou me distraio com qualquer outra coisa, ou vou divagando e tal, e aí depois eu volto a retomar a minha atenção de novo no que eu preciso fazer. Então essa também é uma das coisas que eu faço que eu acho que pode ser bom pra você. Outra coisa que eu acho muito importante é que agora a gente vive numa época de muita produtividade. O tempo todo você tem que estar produzindo, o tempo todo você tem que estar trabalhando, o tempo todo você tem que estar desenvolvendo, você tem que estar fazendo alguma coisa que seja útil. Você não pode fazer mais nada que seja banal. Então, o que acontece? Como eu disse pra vocês, por conta das insônias, eu tinha, vamos supor, esse excesso aí de depressão ou ansiedade, qualquer coisa.
Quando eu identifiquei que era isso, que era justamente pela falta de sono, eu tento pensar, obviamente, de maneira muito mais racional. Eu tinha que ser meu próprio terapeuta. Você não fez nada. Ninguém te fez nada. Não tem por que você tá ruim. Você só tá assim porque você só tá com sono. Não tem nada demais. Você só, vamos supor que é só um efeito colateral da falta de sono. É só isso. Não tem nada demais. Então eu tentava pensar de maneira um pouco mais racional. E também sobre que, justamente pela minha falta de sono, por eu não conseguir descansar por causa da minha insônia, eu não vou conseguir ser produtivo naquele dia. E eu não preciso ficar me lamentando ou ficar triste porque eu não consegui render naquele dia. Porque, né, as nossas conquistas são constantes. Se em 100 dias eu fiquei mal durante 5, isso não vai afetar muito assim, o meu objetivo ou a minha meta que eu estipulei. Porque os dias são muito únicos e sempre acontece alguma coisa meio atípica, né? Então eu também tentava não me cobrar muito naquele dia. Óbvio que eu não vou ser produtivo, eu tô há 4 dias sem dormir. Eu vou tentar fazer o máximo que eu posso e infelizmente nesse 4º dia eu pude pouco. É isso, então eu pensava de uma maneira muito mais racional e que depois eu corri atrás no dia seguinte e é isso aí. E uma das coisas que nesse dia em específico é que eu, por exemplo, eu gosto bastante de anime e tudo mais, tal. E eu também gosto muito de doce, eu sempre preferi mais doce do que salgado. Só que não é por causa dessas coisas que eu faço elas todos os dias. Eu diminuo o meu consumo de doce, então eu só consumo quando eu tenho vontade, ou especificamente deixo para os fins de semana, onde eu posso extrapolar de maneira equilibrada um pouquinho. E a mesma coisa em relação às coisas que eu gosto. Eu, por exemplo, não tenho Instagram, eu só tenho YouTube por enquanto. Eu não sei mexer em Twitter ou X. E não tenho mais nenhuma rede social, eu só tenho WhatsApp porque eu ainda preciso, porque senão eu também teria excluído e eu não teria um número. Eu só teria no máximo só o YouTube mesmo, que é o que eu vejo. E que pra mim é o suficiente. Mas todas essas outras coisas são de uma grande distração pra mim. E a mesma coisa, então, anime e todo tipo de entretenimento assim são uma baita distração. Então eu tenho que ter muito controle pra não perder o meu tempo fazendo essas outras coisas, inclusive com joguinhos também. Então eu sempre deixo um tempinho pra poder fazer e tudo mais tal, mas aos dias de semana eu evito bastante, né, porque eles me tomam muito tempo. Mas nesse dia em específico, putz, tô há 4 dias, tô mal, tal, por que eu não posso abrir uma pequena sessão de jogar um pouquinho mais, ou de quem sabe fazer alguma coisa que eu goste? Porque eu já tô triste, tentei produzir o máximo que eu pude, não vou me esforçar mais não. Vou fazer alguma coisa que eu gosto pra me distrair a mente. Vai que às vezes a minha insônia pode ser justamente pelo excesso de estresse ou pelo excesso de trabalho ou alguma coisa do tipo. Então, geralmente nesses dias assim, eu faço o que eu tenho que fazer do jeito que dá e sempre tiro pelo menos um tempinho, ou eu como alguma coisa que eu gosto pra, quem sabe, eu me sentir um pouco melhor, ou eu acabo assistindo 1, 2 episódios. No caso, eu não assisto anime assim durante a semana, só assisto se for sábado e domingo. É nesse aqui, dia específico, que eu assisti 1 ou 2, quem sabe, entendeu? Então, no seu caso, se tem alguma coisa que você gosta de fazer, por que você não opte por fazer, né? Você já não tá tão animado e tudo mais, quem sabe isso te deu um grau, um ânimo e tal, ou te deixa pelo menos um pouquinho mais felizinho, né? Pra não pensar que aquele dia foi menos um dia de vida perdido à toa, né? Vai ser bom de alguma forma. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês não tenham insônia. Óbvio que eu tô aqui dizendo pra vocês não terem o dia seguinte, o pós-insônia, um dia perdido e um dia ruim. Mas seria bom, antes da gente ter que lidar com o problema, a gente evitar o problema. Então, evite ter insônia. É só dormir, gente. Não, eu tô dizendo pra vocês, se cuidem e tudo mais, pra que vocês consigam ter uma boa noite de sono. Cuidem do corpo de vocês, do espírito de vocês, da alma de vocês, dos sentimentos de vocês, da sua saúde como um todo. E para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas se acontecer, porque pode acontecer, vocês sabem o que fazer quando esse dia chegar, tá bom?